Boa tarde, gente. Deus é maravilhoso, né? Boa tarde. Glória a Deus, né? Gente, eu tô pedindo pra curtir a live, compartilhar, senão a live cai. Acabei de entrar. Vamos fazer uma oração, né? O pessoal vai entrando. Enquanto isso, Deus é maravilhoso. Curte a live, gente. Compartilha. Ajuda aí, por favor. Ai, Jesus. Não é fácil. Curte a live, compartilha, gente. Amém? Vamos orar, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento, Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, meus erros, meus pecados. Peço, Senhor, ajuda, força, coragem, ânimo para poder lutar, perseverar em Ti. Continuar lutando, perseverando na Tua presença. Deus, nessa tarde, Deus, eu coloco diante de Ti, Deus, todas aquelas pessoas, Pai, que está, Deus, com algum laudo, com alguma coisa na justiça, Deus. Eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha entrar com providência para estas vidas, Senhor. Deus, eu também peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha conduzir, Deus, essa audiência, tudo que está preparado, tudo que está marcado. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, ajuda, meu Deus, nós entender, Pai, o que o Senhor quer da nossa vida, o que o Senhor quer nos ensinar diante das dificuldades, diante das lutas, diante de tudo que a gente passa aqui na terra. Deus, não deixa a gente fora da Tua presença para sempre, mas nos ajuda a buscar ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Enquanto ainda, meu Deus, tem vida, a Tua palavra diz que há fôlego de vida, ainda há esperança. Então, creio, Pai, que tem esperança para cada um de nós. E eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a esperança, Pai, que está escrita na Tua palavra possa chegar a cada coração nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, gente. Glória a Deus, né? Curte a live, compartilha. Muito obrigada, viu? Ao Henrique aí por estar curtindo a live, né? E glória a Deus por isso. Então vamos lá. Hoje vamos ler os Salmos 56, né? Uma das últimas lives que eu fiz, né? Sobre os Salmos foi Salmo 55. Hoje é Salmo 56. Glória a Deus, né? Então vamos lá, ó. Vai dizer assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura-me, devorar-me, pelejando todo dia e me oprime. Aqui é Davi, né, relatando ao Senhor para ter misericórdia dele, porque ele estava passando por uma situação difícil.
E qual de nós na Terra, né, gente, aqui no mundo, na Terra no geral, não sofremos alguma dificuldade? Qual pessoa não passa alguma aflição, alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade na vida? E aqui Davi, gente, ele relata coisas que alguns de nós também passamos, né? Davi aqui estava sofrendo de tristeza profunda. Davi também estava sofrendo opressão, né? Estava sofrendo pessoas perseguindo ele. Para quem não conhece, Davi era um homem de guerra. Era um homem que estava ali na frente, né? Sendo um guerreiro. Então, tinha pessoas também, guerreiros, né? Procurando matá-lo. Procurando acabar com a vida de Davi. E talvez nós não é igual Davi. Nós não é guerreiro, nós não estamos à frente de uma guerra, mas nós temos outras guerras. Quais guerras, Ana? Guerras emocionais, guerras físicas também, né? Enfrentando algum problema de saúde ou algum problema que você precisa ali, né? Está buscando seus direitos, né? Alguma audiência, alguma coisa que está ali na mão, né? De outras pessoas, que você está procurando ali ter algum recurso e às vezes falta, né? Ajuda de a pessoa que está na frente de você. Então são vários tipos de guerra na vida, né, gente? Não é só uma guerra. São vários tipos de guerra e Deus que pode nos ajudar a vencer a cada uma delas, né? Olha lá o verso 2, ó. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Tá vendo? Davi estava relatando, né, que ele estava passando por uma guerra que não acabava mais, porque tinha gente procurando matá-lo, e não era pouco, era muito. E eu estava ali falando com Deus, né, com toda a verdade e sinceridade do teu coração. O que eu quero falar também aqui nessa tarde para algumas pessoas que estão aqui na live é o quê? Quando você for orar, quando você for falar com Deus, seja sincero e verdadeiro com Ele, porque Ele precisa ouvir da tua boca. Deus já sabe, gente, Deus sabe de tudo. Mas Deus, Ele quer ouvir da minha boca e da sua boca o que você precisa, o que você está passando. Amém? Olha aqui o verso 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Davi estava relatando que aqui, em qualquer tempo que eu tiver medo, Senhor, eu vou confiar em ti. Eu estou com medo deles me matarem, mas eu estou confiando no Senhor. Eu estou com medo deles fazer alguma coisa comigo, mas eu estou confiando no Senhor. Então também quero falar algo aqui, né? Independente se você está com medo, independente se está passando alguma coisa, confie no Senhor, porque o Senhor pode te ajudar a vencer as batalhas da vida, tá bom? Olha o verso 4. Obrigado, viu, Clementino Soares, por seguir. E obrigado também, Henrique, né? Verso 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Né? Ele estava falando assim, ó. No Senhor vou te louvar, na tua palavra também vou confiar. Eu pus, né, a minha confiança no Senhor e não temerei, não vou ter medo o que me possa fazer a carne. A carne aqui ele está relatando de pessoas, né, seres humanos, que também é feito de carne. A Bíblia dá respaldo bíblico, né, gente, relatando que nós somos feitos de 3, né, de corpo, que significa carne, né, também, alma e espírito. Então eu estava falando, não vou temer a carne, eu não vou temer ao homem, eu não vou temer a um ser humano igual eu também, que é limitado, mas eu estou confiando no Senhor, né? O Marcos aí dando a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, viu, Marcos? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pedrinho também, muito obrigada por seguir. Então vamos lá, continuando, ó. Verso 5. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal.
Ele tava falando com Deus, Deus, todo dia tem alguém falando alguma palavra ruim pra mim. Todo dia tem alguém ali torcendo o mal, torcendo pra mim cair, torcendo pra mim se dar mal. E quantas vezes, né, gente, não acontece também a mesma coisa conosco? Quais coisas, Ana? Pessoas torcendo pra nada dar certo na sua vida, pessoas torcendo que você caia, pessoas torcendo que você não consiga, né, que você não forme, que você não tenha dinheiro, que você não consiga trabalho, que você fica ali caído, né, para baixo, triste. Enfim, eles amam quando eles ficam sabendo que você está enfrentando alguma dificuldade, alguma luta, alguma prova na vida. Tem pessoas que amam, né? Tem pessoas que são sugadoras disso. São pessoas que amam notícias ruins. Credo, Ana, existem pessoas assim? Existem. Existem pessoas ainda piores, existem pessoas que querem até matar umas às outras. Imagina aquelas que desejam mal, falam mal e quer que a pessoa se lasque para lá, né? Claro que tem. Não é só uma, não é só duas, são milhares de vidas, né? Aleluia. Olha aqui, ó. Verso 6. Ajuntem-se, escondem-se, marca os meus passos, como aguardando a minha alma. Verso 7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos da tua ira. O que Davi tá falando aqui, ó? Porventura, tipo, por acaso, escaparão, tipo, vai se livrar, né, eles por meio da sua iniquidade? Eu já expliquei aqui, né? Pecado é pecado, a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Quem fala que não peca já pecou, então não se peca todo dia. Seja em pensamento, sentimento, em fala, em obras, mas a gente peca. Iniquidade é o que, Ana? Iniquidade é um pecado que você não confessa. É um pecado que você comete todos os dias. E muitas das vezes com respaldo, né? Que a carne é fraca, que Deus conhece o meu coração, o dia que Deus quiser curar ou fazer, Ele faz, essas coisas assim. E por que Davi estava falando, ó? Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Tipo, eles estavam levantando falso, né? Contra Davi. Eles estavam querendo matar Davi e eles queriam que Davi se desse mal. E hoje tem pessoas assim na face da terra. Não tá nem com nada, quer só o mal da outra, não quer que a pessoa, né, fique bem, quer que a pessoa fique mal. E isso é pecado. Isso também não é só um pecado, chama na Bíblia de iniquidade. É um pecado não confessado, é um pecado que a pessoa está cometendo todos os dias. E claro que tem na terra, né, gente, pessoas que querem o mal uma das outras. E todo dia tem aquele mesmo sentimento. Deita com esse sentimento, acorda com esse sentimento, entende? E vive assim, com esse sentimento de ruindade. Quer que a pessoa se dane, quer que a pessoa se lasque para lá. E isso para Deus é iniquidade, isso é pecado que a pessoa está cometendo e não confessa. A pessoa está ali sentindo, falando e não confessa o Senhor, não pede perdão, não se arrepende. Então é muito complicado isso diante de Deus, porque Deus vê tudo, sabe de tudo. Se a pessoa não se arrepender, ela está propensa, né, a colher o que a palavra diz lá em Gálatas. Tudo que o homem plantar, ele vai acabar ceifando, que é colhendo, né? Olha aqui, ó. E aqui ele fala, né? O resto do verso. Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Todos nós sabemos que a Bíblia fala que a misericórdia de Deus dura para sempre. É uma das essências de Deus ser misericordioso, mas a ira dele dura só um momento. Às vezes vem ali e passa, né? Mas quem conhece a palavra, quem conhece Deus, sabe que a ira dele, mesmo durando só um momento, ele pode matar muitas pessoas, ele pode permitir que o mal toque muitas pessoas, porque a ira de Deus, gente, a gente não tem dimensão. A gente não tem dimensão, pode durar um momento, mas se naquele momento
você estiver ali fazendo coisas que vão acabar colhendo, né? Porque a Bíblia está falando tudo que o homem plantar, ele vai acabar colhendo. Então, se você planta no mal, você vai colher o mal. Então, se a ira de Deus dura só um momento, ele pode permitir que o mal venha sobre você. Então, tem muita gente na face da terra que deseja o mal pelo outro. Mas pode chegar um certo tempo que ele vai estar colhendo este mal que ele está desejando para outra pessoa. Porque Deus ele está vendo que aquilo é iniquidade. Iniquidade é pecado não confessado. É pecado que a pessoa não se arrepende mais, e isso tem conta diante de Deus, né? Olha o verso 8. E aqui para ir para o verso 8. É porque Deus é mau? Não. É porque Deus quer punir a pessoa? Não. É porque Deus ele quer matar pessoas? Não. Isso tudo é colheita do pecado. Isso é tudo colheita do próprio ser humano que planta, né? Na carne, planta na sua raiva mesmo. O ser humano é mau, gente. E se não for Deus para ter misericórdia de nós, a nossa tendência é fazer algo mal. Se tem algo bom na minha vida, se tem algo bom na sua vida, isso não vem de nós mesmos. Isso vem de Deus. É dom de Deus nós ser bom. É dom de Deus a gente fazer algo que agrade o coração de Deus. Olha o verso 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Para quem também conhece Bíblia sabe que Deus enxuga, né? As nossas lágrimas no odre, tipo no vaso, né? Então, às vezes a gente chora, né? Enxuga ali com talvez a blusa, a coberta, a toalha, seja lá um pano, ou até mesmo com os cabelos, ou até mesmo pelo nosso próprio corpo ali vai secando, né? Mas você não tá vendo, mas no mundo espiritual Deus está colhendo aquelas lágrimas. Deus colhe a lágrima de cada pessoa, gente. Principalmente daquelas que confiam nele, daquelas que servem ele, daquelas que colocou a sua vida para ele cuidar. Você pode estar chorando hoje, mas o Senhor, ele está colhendo as suas lágrimas. E cada lágrima que é derramada no teu rosto, cada lágrima que é derramada na sua vida, Deus está colhendo. E a colheita, quando ela chega, você nem percebe, porque quando Deus dá também as coisas boas, gente, é algo assim que sobra. Deus nunca te dá algo só para te suprir sua necessidade. Deus vai te dar algo para suprir sua necessidade, suprir a necessidade quem está perto de você, da sua família, da sua casa. Ele faz algo assim que sobra, entendeu? Que transborda. Então é bom demais quando a gente coloca isso para Deus, porque você pode chorar hoje para alguém e alguém não entender essas lágrimas, mas Deus está entendendo. Deus, ele colhe aqui, ó. Ele coloca no odre, ó. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Odre aqui, gente, é vaso. Ele está colhendo. Então não é à toa. Ninguém chora à toa. Se está chorando porque está sentindo algo, seja dor, seja emoção de alegria, seja emoção de tristeza. E Deus está colhendo essas tristezas. Deus está colhendo tudo. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e Ele vai te ajudar no tempo certo, no tempo devido. No tempo que for para Ele fazer na tua vida, Ele fará. Mas, Ana, como é que é isso? Deus também, gente, Ele só vai fazer na tua vida se você permitir Ele fazer, se você deixar Ele fazer, se você quiser que Ele faça. Hoje você pode estar triste, hoje você pode estar chorando. Hoje eu conversei com alguém e que quando eu escutei a história dele, deu vontade de chorar também, né? Porque o cara ali, o moço, né? Está enfrentando um câncer. E quem enfrenta essa doença sabe falar muito melhor do que eu, né? Que eu só posso
tentar imaginar, mas eu não sei, porque eu nunca vivi, nunca passei isso. Já sofri problema de saúde, sofro ainda assim, mas não esse negócio essa doença, né, câncer. E ele contando ali, gente, que ele perdeu a mãe dele, não tem nenhum mês, aí descobriu que tá doente. E ele falou que não tem ninguém ali para ajudar ele, né, nenhuma família próxima que pode estar ali ajudando ele, não só financeiramente, mas emocionalmente, né, dar um abraço, sentar para conversar, alguma coisa do tipo. E a gente vê, gente, que não é só ele. É muita gente na face da terra sofrendo. Não tem a família, né, para ajudar, não tem a família ali para apoiar, não tem a família nem para conversar, para te falar assim, nossa, moço, vai dar certo. Deus é contigo, te dá um abraço, te dá uma palavra de consolo, te dá uma palavra de ânimo. Às vezes a família vai te dar uma palavra que te rebenta ainda mais que você já está arrebentado. Você não precisa ouvir isso, você não está precisando ouvir isso agora, principalmente no momento de dificuldade, no momento de passar por um processo de doença. Né? Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe, eu enfrento também um problema de saúde. Deu problema em mim, na minha válvula mitral, né, que fala febre reumática. Não cuidaram, agravou e eu acabei tendo que enfrentar uma cirurgia em 2020. E aí, com o tempo, né, eles falam que daqui 10 anos, já se passaram 5, eu vou ter que enfrentar outra cirurgia. Estou esperando em Deus, estou fazendo igual Davi, esperando no Senhor. Mas é fácil, Ana? Não. Deus não garantiu facilidade. Deus garantiu estar com você nessa tribulação, nessa doença, nesse processo, nesse deserto, nessa tristeza. Mas Ele é com você. E como é que Deus está conosco? Colocando pessoas para te dar uma palavra de ânimo. Às vezes não vai ser tua família, né? Igual o moço ali falou, igual a minha família também é muito ausente nisso, sabe? Mas às vezes coloca um amigo, uma amiga, um estranho, uma estranha, coloca alguém aqui na live para te falar, né, que ele está com você, que ele está vendo você chorar, que ele está colhendo as tuas lágrimas e que ele vai te ajudar, independente do tempo, independente da hora. Amém? Olha, vamos lá, continuando, ó. Verso 9. Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Gente, nós temos que confiar que Deus é por nós. Eu sei que às vezes bate aquela sensação, né? Que Deus não tá vendo, que Deus não importa, que Deus não tá nem aí. Mas só que se nós não lutar contra isso, contra essas vozes, né? Com esses sentimentos e agir por fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Então tem momentos na nossa vida que a gente tem que agir por fé e a gente pegar aquela palavra que ele fala, né, que ele é por nós. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente tem que pensar nisso, entende? A gente tem que confiar nesta palavra. Tipo assim, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, sei lá quem for, não estar comigo agora, mas eu sei que Deus está comigo. Você precisa confiar nisso, que Deus é por você, que Deus é por nós, porque se você não confiar nisso, não vai fluir muito, não vai chegar um tempo grande, entendeu? Não vai chegar um determinado tempo. Você precisa confiar em Deus, você precisa falar assim, Deus é por mim, Deus está comigo. Gente, deixa eu liberar uma palavra aqui do céu para vocês que estão aqui nessa live agora. Você precisa confiar em Deus. Porque se você não confiar em Deus, gente, o que você vai fazer na vida? Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar na palavra dele. Eu sei que tem momentos na nossa vida que parece que não vai dar certo, que parece que acabou. É melhor parar, melhor desistir. Mas o Senhor está falando conosco aqui essa tarde. Eu estou contigo. Eu estou contigo.
Confia nessa palavra. Agarra essa palavra. Pega essa palavra. Porque se Deus é por você, ninguém pode ser contra você. Pode vir pessoas contra você, mas não vai te vencer. Não vai fazer você perder. Porque se Deus está contigo, você vai vencer. Porque a Bíblia fala que não é nós que peleja, mas é Ele que peleja por nós. Então, se Deus peleja por mim, se Deus peleja por você, você vai conseguir, você vai continuar, você vai avançar, você vai dar certo. A sua vida não é o fim ainda. Vai ter um novo começo, vai ter uma nova história, porque o Senhor vai escrever outra história. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui. O verso 10. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. O que Davi também estava dizendo aqui, gente? Ele estava falando assim, ó. Eu vou louvar a tua palavra. Eu vou proclamar a tua palavra. E é o que eu estou falando aqui nessa tarde. Você precisa louvar a palavra, você precisa profetizar a palavra para você. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não vai ter alguém para falar alguma palavra para nós de ânimo. Mas nós temos que lembrar do que a palavra do Senhor fala para a gente mesmo nos animar. Para que essa palavra flua, né? Flui dentro de nós. E é isso. Amém? Olha o verso 11. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Gente, Davi estava com muita fé aqui. Eu tenho que falar algo aqui para você também. Você precisa ter fé em momentos de dificuldade. Eu sei que é ruim. Eu sei que não tem hora que parece que... Meu Deus, misericórdia. Mas você precisa ter fé no momento de dificuldade. Você precisa ter fé, porque se você não tiver fé, nada vai fluir, nada vai sair do lugar. Mas se você tiver fé, Deus vai te ajudar. Deus vai te sustentar. Amém? Olha aqui, ó. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça. Sabe o que Davi também estava falando aqui, gente? Sabe o que é voto na Bíblia? Voto, gente, é algo que você fala com Deus e você cumpre. Voto, gente, a Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 5. Quando você for fazer um voto ao Senhor, cumpre eles. Não faça um voto de tolo, né? A fazer um voto e não cumprir, porque se torna tolo diante de Deus. Então, gente, quando você for fazer um voto, você cumpre. Exemplo, eu vou devolver o dízimo. Pronto, devolva. Eu vou devolver uma certa quantia. Então, faça. Eu vou rapar meu cabelo, né? Tem gente que faz voto assim. Tem gente que faz voto de não vestir calça. Há um ano, né? Sem vestir calça. Só sai vestido. Tem gente que faz cada tipo de voto. Tem gente que faz voto tirando o refrigerante, tirando aquilo que eu mais gosto, o café, né? E tantas outras coisas. Voto é algo assim que você fala com Deus e você tem que cumprir até o fim. Seja um ano, seja 7 dias, seja uma semana, seja um mês, mas cumpre. Porque quando você cumprir esse voto, e voto compra Deus, não. Não é isso. Não é que voto compra Deus. Voto diante de Deus é algo sério. E voto para Deus, quando você cumpre, automaticamente você está cumprindo a sua palavra. Então, quando você cumpre a sua palavra, automaticamente você ganha o que ele está escrito, né? Aquele que cumpre o voto, Deus vai abençoar. Aquele que coloca algo diante de Deus com confiança, vai receber. Porque com fé, você está com fé no seu coração, você está agradando a Deus. E quando você agrada o coração de Deus, Ele vem e te responde. Quando você agrada o coração de Deus, Deus vai lá e faz você sorrir de novo. Ah, Ana, mas hoje eu estou chorando, eu sei. Não é só você chorando na face da terra. Para quem me acompanha aqui sabe a luta que eu tô, né, com
com esses laudos para vir benefício, gente. E tem muitos anos que eu não corri atrás disso, e agora que eu tô vendo que eu preciso, entendeu? Que eu tô correndo. E vocês vão ver que o INSS é uma coisa que às vezes enrola muito. É muito enrolado. Eu sei que a gente paga imposto e tudo. Mas quando você precisa, não tá ali para te ajudar, você tem que correr atrás. Tudo na vida é muito esforço, tudo na vida é com muita dedicação. E é comum isso. Mas o que eu quero falar com vocês é: não desista. Não para. Se estiver correndo atrás de algo, continua correndo. Não para. Se é direito seu, corra atrás mesmo. Porque vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Uma hora Deus abre a porta. Não tem provação que não cessa. A Bíblia diz: tudo passa, mas só que você tem que entender isso. Esse processo, essa luta, essa angústia, essa tristeza vai passar um dia. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para tudo debaixo do céu. Você pode estar no tempo de choro, mas vai chegar o tempo de você sorrir. Você pode estar no tempo de prantear-se, né? De ficar ali todo perturbado, mas vai chegar um tempo de você ficar tranquilo, em paz. Você pode estar no tempo de guerra, mas vai chegar o tempo de paz na sua vida. Você pode estar enfrentando um luto, igual aquele irmão, né, que eu te falei, que contou eu que perdeu a sua mãe há um pouco tempo. Também já perdi minha mãe, mas há muitos anos já, né? Perdi ela quando eu tinha 15 anos. Mas agora tá tudo bem. Aquele tempo eu chorei bastante, mas hoje eu já não choro mais. Então, gente, há tempo para tudo debaixo do céu. É o tempo agora de você chorar, meu querido? Chore. É o tempo de você chorar agora, minha querida? Chore. A Bíblia diz que aquele que chora, né, melhora o coração. Se o seu rosto está em lágrimas, se o seu rosto está querendo chorar, chore, chore, chore tudo que tiver que chorar. Porque isso vai melhorar até mesmo o que está dentro de você, que está dentro do teu coração. Mas não pare, não desista. Se tiver algo, corra atrás. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, porque o Senhor vai fazer na sua vida, amém? Olha aqui, ó, para finalizar, para nós estar orando. O verso 13. Pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? Olha para você ver como é que Davi era engraçado, gente. Davi orava, né? Fazia ali as orações em canções e perguntava a ele mesmo. Porque não estava perguntando nada para Deus. Deus sabe de tudo, ele estava perguntando para ele mesmo. E a psicologia também, ela fala isso, né? Quando você faz pergunta a você mesmo, te ajuda a melhorar seu autoconhecimento. Olha aqui, ó. Pois tu livraste a minha alma da morte. Ele está lembrando de algo que foi feito, né? Que Deus já livrou ele de muita morte. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus nas luzes dos viventes. E aqui tem um ponto de interrogação, né? Vou até mostrar aqui vocês, ó. Aqui tem um ponto de interrogação, ó. Não sei se vai dar, né? Porque a câmera tá bem... Aí, ó, tem um ponto de interrogação aqui, ó. Bem aqui, ó. Não sei, gente, você vai ver que a câmera tá muito falha. Então, gente, olha pra você ver. Aí ele fala aqui, ó. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? E faz um ponto de interrogação, tipo uma pergunta, né? Ele tava fazendo aquela pergunta para ele mesmo. Deus me livrou da morte. Será que não vai me livrar meus pés da queda para andar diante do Senhor mesmo na luz do vivente? Tipo, na luz de quem vive, só quem tá vivo sabe, né? Que precisamos andar, precisamos perseverar, precisamos persistir e não desistir no meio do caminho. É isso que Davi estava falando. Então também trabalha o seu autoconhecimento, trabalha analisando a sua vida, o que Deus já fez. Gente, a melhor coisa no tempo de crise, no tempo de guerra, no tempo de dificuldade, no tempo de dor, no tempo de luta, é você lembrar do que Deus já fez para você.
Eu já contei meu testemunho aqui, né? Eu já falei com vocês que eu já fui desenganada pela medicina por causa desse problema de saúde mesmo. Eu enfrentei a cirurgia e deu errado lá, né? Tudo indicava que eu não ia acordar, e se eu acordasse eu também ficaria com várias sequelas de não andar, porque eu perdi todos os movimentos do meu corpo, gente, e também eu tinha perdido, vamos supor, 90%, 99% da minha voz. Então, se eu tivesse para medicina, se eu sobrevivesse, eu não ia andar mais e nem ia falar mais, entende? Essas são... Eles trabalham com realidade, né, gente? Eles trabalham com verdade. Tipo, eles têm que estar vendo o negócio. Então, eu estava falando de algo que eu estava vendo. Então, para a medicina, eu não poderia estar viva, ou então eu não poderia estar andando como eu ando aqui, e nem falando como eu falo agora, né? Mas só que Deus é especialista em mudar isso. Eu sei que não só sou eu na face da terra que já vivi o milagre de Deus, mas são milhares de homens, milhares de mulheres que pode também estar contando o seu testemunho de vida, né? Que Deus mudou o quadro de morte para um quadro de vida. E eu quero liberar uma palavra para você também nessa tarde. Se você estiver passando um momento agora de quadro de morte, Deus é o único que pode mudar e transformar para um quadro de vida, em nome do Senhor Jesus. Creia nesta palavra, creia que Deus é aquele que já te livrou. Vamos supor aí que talvez você que está aqui nessa live não foi um livramento, né, lá dentro de um hospital, na UTI, na CTI, mas foi um livramento de moto, que você poderia ter morrido naquele acidente, ou até mesmo no carro que você bateu, que você nem lembra, ou até mesmo você não viu que ia acontecer o acidente, mas ia acontecer, mas Deus olhou lá de cima e falou assim, não, hoje eu vou dar livramento a ele, hoje eu vou dar livramento a ela. Então tem vários livramentos, gente, que a gente nem sabe que ia acontecer, porque Deus livrou. E naquele grande dia Deus vai nos revelar, vai nos mostrar que tinha um certo dia, um certo tempo, ia acontecer isso e isso com você, mas eu não deixei, eu livrei e tal. Então, gente, tudo é livramento. Alguns recebem livramento na hora, como eu já escutei também vários testemunhos esses dias mesmo. Acho que tem nem 15 dias, gente, que eu também conversei com um moço no hospital, né? Eu tava ali para tomar o meu medicamento e o cara contando, falando assim, que o cara bateu nele, né? No carro dele. E o outro cara foi perda total do carro e ele também à frente do carro. Mas Deus deu livramento para a família toda. Para ele, para a esposa, para o filho, né? O filho saiu assim com sequelas, né? Machucou o rosto, mas estava bem, né? Estava melhorando. Ele quebrou o braço, mas também já estava melhor. E a mulher dele só levou alguns ranhões, né? Pelo corpo. E o outro cara também bateu e estava tipo debilitado, né? Não estava andando, não estava mais nada. Mas ele falou ali que foi a mão de Deus mesmo que deu livramento, ele e a família dele. E o que eu quero falar com vocês aqui? Deus é aquele que dá livramento até na hora do problema. Eu, gente, orei sim, né? Para Deus me dar uma cura, sem eu precisar de passar pela cirurgia. Eu tenho pavor que me corte. Eu ficava ali imaginando como é que seria aquilo e eu ficava com medo. Mas só que Deus permitiu eu ter que ir no hospital, ter que passar pela cirurgia, ter que ser aberta, né? Cortar e aquele processo todo. Então, Deus é aquele que muitas das vezes vai nos livrar, tirar nós, né? Ou então vai tirar nós lá no meio do problema. Vai livrar nós lá no meio do problema. Me explica isso, Ana. Também não sei. Deus tem uma forma de trabalhar com todos, né? Deus é especialista
em trabalhar com todos de uma maneira diferente. Porque eu e você podemos ser iguais, né, para Deus em questão dele amar. Ele ama todos nós iguais. Mas em forma de trabalhar, ele trabalha diferente. Porque eu e você é diferente. Você é de um jeito, eu sou de outro. E assim o nome do Senhor é glorificado. E por que Deus trabalha assim, Ana? Deus, ele sabe de tudo, gente. Não tenta questionar a Deus, não tenta rebeliar, sei lá, se revoltar contra Deus, que não vai dar em nada. Falo por experiência própria. Quem conhece aqui também o meu testemunho, né, sabe que eu também já enfrentei 2 vezes a depressão. E foi algo que eu questionava muito a Deus. A primeira foi a perda da minha mãe. E a outra, gente, foi por problemas da vida, entendeu? Ficando pra lá e pra cá, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Essa doença também que veio. E ali abateu muito, né, a minha mente. E eu questionava Deus, eu falava, por que isso, Senhor? Por que todos estão fluindo, saindo, né, da sua vida e vivendo as suas vidas e tudo dando certo, e para mim não dá nada certo? Só que eu perdi muito tempo nesta jornada, sabe, gente? A primeira vez que me deu isso, eu fiquei 3 anos debatendo, lutando contra isso, né? Eu já falei aqui que eu também tentei tirar minha vida muitas e muitas vezes, e Deus deu livramento, gente. Eu nem ainda era cristã, nem ainda conhecia a palavra de a Deus a fundo, né? Mas eu tinha fé em Deus, eu era católica e tal. E Deus deu livramento, dando livramento, e até hoje Ele dá livramento. E você não precisa conhecer Deus, ser cristão para Ele dar livramento. Ele dá livramento quem Ele quer. Ele dá livramento quem Ele tem propósito, quem Ele tem chamada, quem Ele sabe que vai ser fiel a Ele no tempo que Ele chamar. Porque eu creio assim, na Bíblia fala que tem os escolhidos, né, de Deus. E os escolhidos é aquele que escolhe viver para Deus, é aquele que escolhe viver a sua vontade aqui na terra. E é fácil? Não. Deus não garantiu facilidade para ninguém. Mas Deus garantiu estar conosco no tempo da adversidade, no tempo da luta. Paz, viu, Sandra? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus é fiel, gente. Seja fiel a Deus no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Seja fiel a Deus agora, que no tempo certo Ele vai te honrar. Ele é o único que pode transformar a vergonha em dupla honra. Ele é o único, gente, que pode transformar situações desfavoráveis em situações favoráveis para a glória do nome dele. Então seja fiel agora, louve agora, clame agora, ore agora, busque a Deus agora, da maneira que você puder, da maneira que você conhecer, sabe? Deus não leva o tempo de ignorância. Se você não sabe orar, ore do seu jeito, ore da sua maneira, mas não aceite essa derrota, não aceita esse tempo ruim na sua vida. Lute contra as crises, luta contra esse sentimento ruim que bate, de tristeza profunda, de angústia. Posso falar com muito peso aqui, porque já vivi, já passei, sei muito bem o que é sentir uma vontade de sumir, de morrer, né? Mas Deus, Ele é fiel, Ele pode mudar esses sentimentos que agora que você está sentindo. Ele pode cuidar de você de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, e fazer você vencer tudo que você está passando hoje, tudo que você está passando agora. Amém? O Jorge dando a paz, né? Glória a Deus. Paz, viu, Jorge? Seja bem-vindo. Então é isso, gente. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus trabalhar por você. Porque no tempo certo, Deus vai fazer algo
que você nem imagina. Tá lá no livro de Jeremias 33, né? Ele fala: clama-me que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, no tempo que você nem imaginar, que você não tá nem lembrando, Deus vem e faz. E você fala: meu Pai, agora eu vi que Deus está me honrando, que Deus está fazendo aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Amém, gente? Vamos orar, né? Para estar finalizando esta oração. Glória a Deus, né? Por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Deus é maravilhoso, gente. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Seja fiel agora, mesmo você tá triste, mesmo você tá para baixo. Deus vai te honrar. Deus vai cuidar de você. Deus vai te fazer vencer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando então. Deus, eu quero te louvar, Pai, por cada vida que aqui está. Eu quero te glorificar, Pai, por cada pessoa que aqui está, Deus. Deus, eu não as conheço, eu não sei, Deus, o que elas estão passando e vivendo, mas alguém aqui nessa live, Deus, está escutando essa palavra e sabe que é para ela, que é para ele. E eu te peço em nome de Jesus, Deus, ajuda ela hoje, ajuda ele hoje, ajuda ela agora, ajuda ele agora, ajuda ele a vencer, Pai, essa doença. Ajuda ela a vencer, Deus, esse processo. Ajuda, meu Deus, cada vida que aqui está, Deus, passar por essa prova, passar por esse deserto, passar por esse sofrimento, Deus, que parece que está sendo eterno. Em nome de Jesus, Deus, eu peço, Senhor, por cada vida que aqui está, Deus. E peço, Senhor, Deus, guarda ele, guarda ela. Faz um milagre na vida dele, faz um milagre na vida dela. Cessa, Deus, esse sofrimento. Cessa, Deus, esse processo. Deus, que toda maldição que foi lançada, proferida, sei lá, Deus, de qualquer forma que foi na vida desta pessoa, que o Senhor venha transformar em bênção. Que o Senhor venha mudar o estado desta pessoa, Deus, para um estado bom, para um estado de alegria. Que toda tristeza, Deus, venha ser cessada e a alegria do Senhor venha entrar neste coração. Esta é minha oração em nome de Jesus. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo graça. E peço, Senhor, Deus, que venha guardar essa alma, venha guardar essa vida, em nome de Jesus. Deus, faz um milagre, entra com providência. Entra com cura, entra com libertação, salva vidas aqui, Deus, salva almas aqui. Cumpra o teu propósito, Pai, na vida dele, na vida dela. Faça algo novo, Jesus, algo que venha da tua parte, algo que venha da tua mão. Essa é minha oração a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Muito obrigada, viu? Glória a Deus. Hoje a live foi bênção, né? 98 pessoas, glória a Deus, né? Eu vi aí 100 e pouco, 110, né? Que bom, né? Que as pessoas estão abrindo o coração para ouvir a palavra de Deus. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ilumine, tá bom? Muito obrigada a todos que seguiu, que deixou seu comentário e que curtiu a live, né? Obrigada, viu, gente? Vou estar finalizando agora essa live em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe a todos. Tchau.